Tarde, meu povo que mais participa das aulas, tudo bem? Como estão vocês? Terceiro ano, estamos entrando aí, segunda quinzena do mês de julho, falta pouco, né? Daqui uns dias vocês já vão para outros rumos, espero que seja todos estudando ano que vem. Mas, até chegar ano que vem, nós temos ainda uma boa parcela aí de estudos que são necessários. Dos nossos últimos conteúdos, História Geral, depois nós entramos em História do Brasil, nós vamos trabalhar a Guerra Fria. E, pelo amor de Deus, não me fale que é uma guerra de gelo. Porque isso eu já escutei bastante e o pessoal costuma fazer, às vezes, na santa ignorância, ou na falta de conhecimento, ou até mesmo na brincadeira. Guerra Fria é um assunto bastante relevante, porque ele domina praticamente os anos de 1945 a 1991. Embora oficialmente nós tenhamos datas diferentes, de 47 a 89. Mas é interessante viver nesse período, porque era um mundo de fazer opções. Se vocês observarem o mundo vivido entre 1945 e 1991, era um mundo maniqueísta. O material que o professor preparou para vocês tem bastante material essa vez, então são bastante leituras aí. E um dos conceitos que o professor trabalha lá é a questão do maniqueísmo. Porque o maniqueísmo é uma divisão simplista. O maniqueísmo começa lá na antiguidade, lá na Pérsia, onde se começou a ter uma ideia de que o mundo era dividido basicamente entre duas forças: as forças do bem e as forças do mal. E obviamente que se você optasse pela força do bem, você iria ser contrário à força do mal e vice-versa. É como se nós não tivéssemos um meio termo, como se nós tivéssemos que optar por um por outro. As religiões em si, elas trabalham muito esse mundo porque a maioria delas aceitam somente os dogmas presentes naquela religião e rejeitam outros. Embora nós tenhamos um mundo em transformação, há muitas religiões que trabalham esse maniqueísmo. Então, nesse período da história do mundo, ou você era capitalista e aliado aos Estados Unidos, e automaticamente, se você fosse aliado aos Estados Unidos, você era contra a União Soviética. E se você fosse comunista, automaticamente você era contrário aos capitalistas, contrário aos Estados Unidos. E ela é uma guerra, o significado de Guerra Fria é exatamente aí, porque ela é uma guerra que ela não ocorre no seu trâmite natural que uma guerra iria ocorrer. Porque as guerras são caracterizadas pelo quê? Pelo uso, pelo menos as guerras que nós temos contato, que nós temos ideia. Se nós observarmos lá na antiguidade, lá na era da pedra polida, pedra lascada, lá o fogo já era um grande diferencial para a guerra. Então, todas as guerras, convencionalmente, se fala que elas são quentes exatamente pelo uso do armamento que leva à utilização do fogo, ou do atrito, ou, enfim, algo quente. E a Guerra Fria é uma guerra que, embora ela provoque muitos conflitos quentes, ela vai ser uma guerra que ela não vai ter um tiro entre os dois principais, os dois coadjuvantes, né? Desculpa, os dois atores principais, que são a União Soviética e os Estados Unidos. Então, ela é uma guerra que se convencionou chamar de fria porque ela ocorre muito no campo ideológico. E aí é necessário também aquele primeiro conceito que o professor colocou lá para vocês, que é o conceito de ideologia. Existem N situações que a gente trabalha o conceito de ideologia. Na filosofia a gente trabalha, na sociologia a gente trabalha, na história a gente trabalha, na geografia. Nas ciências humanas, enfim, você tem muito essa ideia, esse conjunto. Tá? E o professor trabalha um conceito de ideologia, existem vários, mas o professor opta por trabalhar um conceito de ideologia, que é da Marilyn Chauí, onde ela diz que a ideologia é um conjunto de ideias e valores. Então, aquelas coisas que eu tenho comigo, aquilo que eu penso, aquilo que me foi, no processo de formação do indivíduo,
eu fui colocando, eu fui enraizando, e eu faço as coisas, eu penso as coisas, e a minha ação se dá a partir dessas ideias, desses valores. Vamos pegar, por exemplo, se eu acho normal um relacionamento homoafetivo. Por quê? Porque eu tive um processo de formação ou de transformação na minha ideia de que eu acho isso normal. Agora, se eu sou preconceituoso, isso não é uma coisa que é minha. É uma coisa que foi construída. E como tudo que é construído pode ser desconstruído, então a ideologia também ela pode ser reorganizada, ela pode ser refeita, o pensamento pode ser refeito, e automaticamente esse pensamento reflete na ação. Né? A ideologia ela tem muito a ver com o pensamento ético. Por exemplo, eu não faço determinadas coisas, ou eu faço determinadas coisas porque eu acredito que aquilo seja correto ou seja errado, né? E também ela está muito alinhada à própria questão religiosa, porque a religião é uma ideologia, é um conjunto de ideias e valores. A Marilyn Chauí nos traz nesse conceito uma ideia de que as ideologias elas são feitas para que elas pareçam, entre aspas aqui, aparentemente, ela diz que são aparentemente universais, ou seja, quando eu crio uma ideologia, a minha ideia é que essa ideologia seja o quê? Que ela seja universal e que ela seja caracterizada como sendo uma ideologia boa, uma ideologia que seja correta. Muitas vezes, o próprio nazismo é uma ideologia. Tá? Do ponto de vista dos alemães que optaram por aquela ideologia, correto. Do ponto de vista de outros povos que sofreram, totalmente incorreto. Hoje se condena o nazismo, mas ainda existem pessoas que utilizam-se dessa ideologia nazista. Então, a Guerra Fria é uma guerra ideológica. E é uma guerra, então, que se trabalha muito as ideias, como que elas vão se formando. Continuando com o conceito de ideologia, ela diz que toda ideologia ela é elaborada por alguém, por uma determinada classe social, a fim de defender e impor seus interesses. É claro, quando se opta por uma linha de pensamento, eu estou defendendo alguns interesses. Por isso que a ideologia tem muito a ver com o campo da ética, como que eu percebo as coisas. Por exemplo, um indivíduo que vai no supermercado e o caixa dá R$5 a mais para ele. Ele pode ficar quieto e achar aquilo normal. Outras pessoas vão devolver. Por quê? Porque o componente ético na formação daquela pessoa é tido como errado ou correto. Né? E a Guerra Fria, então, é uma batalha ideológica, porque ela busca formar muito que ela busca formar áreas onde esses indivíduos, ou que não são indivíduos, onde esses países eles façam opção ou pelo modelo capitalista ou pelo modelo socialista. Né? Isso tem muito a ver lá com a Revolução Russa, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra Mundial, e ela se intensifica a partir do momento do quê? Que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo se transforma, o mundo passa a ser um mundo bipolar, um mundo onde tem duas forças, duas concepções trabalhando nisso. De um lado, então, a União Soviética, que defende o modelo socialista, embora tenha divergências entre eles, é um modelo que visa ampliar para o mundo, e aí, do outro lado, os Estados Unidos, então, que são os defensores do modo de produção capitalista. E claro que para defender os seus interesses, eles buscam o que? Eles buscam produzir muito material para tentar convencer. Esses materiais são tanto materiais, a coisa material, como imaterial. Então, o que é o imaterial? No campo das ideias. A propaganda é muito forte. Para vocês terem ideia, durante esse período, os Jogos Olímpicos, havia uma corrida para ver qual país iria ficar na frente, se era a União Soviética ou se era os Estados Unidos, com o quadro de medalhas.
Por quê? Porque eu, capitalista, ou eu, socialista, ficar na frente, significa que o meu modelo é melhor e automaticamente o outro é pior. Olha só como você joga muito essa questão do maniqueísmo, né? E durante esse momento, então, se faz o quê? É importante vocês observar que muitas vezes não basta você conseguir as coisas, você tem que manter. Às vezes é mais difícil você manter do que você conseguir. Por isso que se faz manutenção, por exemplo, no automóvel. Porque se eu não mantenho ele, eu posso perder esse automóvel. E aí se criou muito essa guerra ideológica, essa propaganda e a contra-propaganda. Nós vamos dar uma ênfase maior nessa questão da propaganda, que nós chamamos de indústria cultural. No Brasil, o Brasil automaticamente sempre foi aliado aos Estados Unidos. Desde a doutrina do Destino Manifesto dos Estados Unidos, depois, quando eles se julgam escolhidos por Deus para dominar o mundo e impor o seu modelo, aí nós vamos para a doutrina Monroe, a América para os americanos, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque o Vargas dá um nó ali nos alemães e acaba optando. Então, o Brasil, durante a Guerra Fria, ele se alia muito aos Estados Unidos. E tem momentos que a Guerra Fria vai ficar muito nítida no Brasil. Por exemplo, o golpe militar de 1964, quando se dizia que o Brasil estava no eminente perigo comunista. Se vocês observarem essa fala do comunismo, até hoje ela é muito forte e ela é pejorativa, porque a própria leitura que o Marx faz sobre o comunismo não é uma leitura, não é uma prática que ocorreu. Nós podemos dizer que o mundo foi, no máximo, socialista, porque o comunismo, ele, segundo a teoria marxista, prevê o quê? O fim do Estado, e o Estado era muito forte. Se você pegar hoje os resquícios do socialismo ali, China, Cuba, Vietnã, esse Estado ele é muito forte, né? A China tem o Estado chinês tem um poder muito, muito forte. Então, mas costumeiramente, e acaba se tornou-se uma ideia lógica de que esse mundo era comunista. Pois bem, o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos. E após a queda do Vargas, nós vamos ter um governo que faz uma aliança muito forte com os Estados Unidos, né? E a partir daquilo ali, o Brasil sofre essa influência muito grande. Vamos lembrar que na década de 50, por exemplo, que nós vamos ter uma influência do American Way of Life. Lembra que nós estudamos lá no começo das aulas não presenciais, nós estudamos o American Way of Life. Inclusive, o trabalho de recuperação de vocês foi feito sobre o Zé Carioca. O Zé Carioca é a típica indústria cultural estadunidense, o Walt Disney, que procura fazer o quê? Procura estabelecer uma relação entre o Zé Carioca, amicíssimo do Pato Donald, que é o modelo de representação do que da classe média estadunidense. O cinema, então, nós vamos ter muitas gravações, a Carmen Miranda, por exemplo, é outro exemplo característico de que o que a baiana tem, uma ideia de aliança de indústria cultural. Até hoje, se nós pegarmos a maioria dos filmes que nós consumimos, que chega até o Brasil, os seriados são seriados que são produzidos nos Estados Unidos. Embora nós tenhamos, nesse momento, ali um crescimento nessa indústria do entretenimento muito forte no Canadá, na Espanha e outros países. Então, observem bem, que a Guerra Fria, ela entra nesse campo, em todos os campos. E aí você tinha que fazer opção, ou por um ou por outro. Existe uma charge que se vocês observarem no material ali, uma charge que ela é fantástica do ponto de vista da análise. Inclusive, aquela análise, aquele material que está disposto ali, é importante vocês observar. O professor colocou as charges exatamente para que vocês observem bem, porque as charges nos trazem uma ideia bem fidedigna do que estava acontecendo lá. Na aula do MIT que nós vamos ter, o professor vai voltar a trabalhar com isso. E é interessante porque você tem todas aquelas bombas, aquele arsenal nuclear, fantástico do ponto de vista da produção, a capacidade de autodestruição da Terra, mas os caras vão estar tirando flechas.
Olha que interessante. Você tem todo aquele potencial, mas não está tinhando. Por que isso, gente? Porque a Guerra Fria ela foi a indústria do medo. E aí, lembro que nós trabalhamos também na Primeira Guerra Mundial, um período chamado Paz Armada na Europa. Embora nós não tenhamos paz nesse período, porque é uma disputa bastante forte, os Estados Unidos e a União Soviética basicamente não utilizaram o seu arsenal atômico. O máximo que eles faziam eram testes nucleares. Né? Chegou um ponto ali, em 1962, que foi o auge da Guerra Fria, aquele iconográfico ali também vai trazendo as datas ali, que foi a crise dos mísseis em Cuba ali, foi o momento mais tenebroso da Guerra Fria. Ali o mundo esteve ao ponto da destruição. Por quê? Porque se você jogasse uma bomba na Rússia não, na União Soviética, automaticamente a União Soviética iria fazer o quê? Iria jogar uma... Eles vão ser destruídos. Então, se eu vou ser destruído, eu vou destruir o outro. E aí a Terra não aguentaria. Era o ponto de autodestruição. Só que aí que estava uma correlação de força baseada no medo. Então, eu não vou jogar porque eu sei o potencial do outro. E se eu jogar, eu também vou sofrer. E aí, se der duas bombas, o planeta não aguenta. Né? Mas é uma época de desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Hoje a gente adora de paixão o micro-ondas. Né? O micro-ondas foi produzido durante a Guerra Fria. O povo mais chique aí que usa o tal do iPhone foi desenvolvido também durante a Guerra Fria, os protótipos. A comunicação em si foi fantástica. Por quê? Porque além da corrida espacial, a corrida armamentista, nós tivemos o grande desenvolvimento do quê? De tecnologias que hoje são a ponta de entrada aí desse processo de desenvolvimento tecnológico. Nós já chegamos aí à quarta revolução industrial. Né? Então, o fato de, por exemplo, nós estarmos tendo aulas online, teve um desenvolvimento, precisou-se desse desenvolvimento da própria internet durante o período da Guerra Fria. Não é por acaso que ele começa a desenvolver nesse período. Então, nós vamos ter a corrida espacial. Se vocês pensarem, por exemplo, a Copa do Mundo de 1950, o Brasil ganha sem imagens, pelo rádio que o povo acompanhou. 20 anos depois, nós vamos ter a primeira transmissão a cores já. Então, são 20 anos, há um processo de revolução. Graças ao quê? Graças ao desenvolvimento dos satélites. E a corrida espacial, ganhar o espaço era o ponto de disputa ali. No começo, nós vamos ter um desenvolvimento da União Soviética muito forte. O primeiro ser vivo que foi e voltou para o espaço, a cadela Laika. O Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a chegar, o primeiro ser humano a chegar ao espaço, imortalizado pela frase a Terra é azul. E o ponto que culminou depois com o avanço dos Estados Unidos, após a criação da NASA, que foi a chegada em 1969 dos primeiros seres humanos à Lua. Ali culminou com o quê? Culminou com o ponto alto da Guerra Fria. Então, nessa corrida espacial, nós tivemos um período de avanço soviético, depois um avanço estadunidense. E se aquilo que o professor colocava, se ela não provocou o conflito entre os dois países, ela provocou uma série de conflitos. Guerra no Vietnã, né? A Coreia, por que tem duas Coreias hoje, Coreia do Sul e Coreia do Norte? Resquício da Guerra Fria. Há guerras no continente africano, né? A Síria, que é um dos locais de maior conflito hoje, tem seus resquícios lá na Guerra Fria. A sua atrelamento aos russos hoje, né? A guerra Irã-Iraque, a produção de grandes indivíduos que depois se voltaram contra os Estados Unidos, Osama Bin Laden, o Saddam Hussein, o próprio Gaddafi,
na Líbia. Então, foi um momento que ela provocou muito. No continente americano, nós vamos ter várias intervenções dos Estados Unidos ali na América Central. A política do Big Stick, fale macio e carrega um porrete grande, desça-lhe o sarrafo para quem não obedece. E também a política da boa vizinhança, que é colocar governantes dóceis ali que defendessem os interesses dos Estados Unidos. Nós tivemos golpes militares no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, devido a uma possibilidade, embora hoje você saiba que não existia nenhuma possibilidade de uma revolução socialista. Porque era o medo dos Estados Unidos em que houvesse mais uma revolução nos modos da Revolução Cubana. E era o sonho de todos os comunistas fazer uma revolução, uma guerra de guerrilha, para implementar assim, um modelo marxista-leninista no mundo. Então, é um período de disputa, é um período de terror, é um período de medo, é um período onde se criou muito a ideia de que comunista, por exemplo, era deplorável, era um ser sem qualquer capacidade de compreensão do mundo. As piores qualidades se davam ao comunista, né? Muitos filmes, a série 007, por exemplo, ela é criada muito sobre esse viés aí da luta. O cinema nos Estados Unidos, ele sempre tem que estar encontrando alguém para ser inimigo dentro dessa lógica de maniqueísmo, né? Porque não se consegue pensar que nem todos pensam igual ao que eu penso e nem tudo que eu penso é correto. Agora, dentro da lógica do cinema, eu indicaria 2 filmes que são maravilhosos de assistir dentro dessa lógica da Guerra Fria, que é a série Rambo. O próprio Rambo, a ideia de criar o Rambo, ele parte de um conceito ali de Guerra Fria. O sujeito musculoso que vai resolver os seus problemas e vai encarar os outros. O Rambo 2, por exemplo, ele volta ao Vietnã, e no próprio Vietnã ele vai ter uma influência soviética muito grande. E no Rambo 3, ele também aí ele vai para o Afeganistão, numa ideia de que o Afeganistão estava sendo invadido foi invadido pelos russos e precisava libertar o Afeganistão. Nesse meio tempo ali que se cria a figura do Osama Bin Laden, exatamente para quê? Para bater de frente e tirar os soviéticos que tinham invadido o país. Depois o Bin Laden acaba voltando contra os estadunidenses. Então, esses 2 filmes retratam bem como que se criou essa ideia. E observem bem, se vocês pegarem e conversarem com os pais de vocês e verificar o que era o grande sucesso, porque não tinha essa mordomia de Netflix, de Amazon, né? Nós tínhamos que esperar passar na TV ou alugar o filme. E quando se passava na TV, então era o grande momento, o Rambo, os filmes do Rambo eram tão esperados e tão aguardados. O Brasil sofre toda essa influência estadunidense, né? Observe que nós temos bastante material, então é importante que vocês leiam, que vocês analisem aquela charge e principalmente que vocês participem. O professor reservou 2 aulas no Meet na semana que vem, então nós temos aula na segunda e na quarta para 302 e na segunda e na sexta para a 301. Se eu não me engano é isso. Então é importante que vocês participem, é importante que vocês observem bem, porque é um dos assuntos bastante cobrados que vocês vão ter que saber, vocês vão ter que, para compreender o século XX, como disse o Robesbal, se vocês observarem lá, quando nós estamos trabalhando na Primeira Guerra Fria, o professor diz a Primeira Guerra Mundial, o professor trazia o historiador Eric Robesbal, diz que é o breve século XX, que ele começa com a Primeira Guerra Mundial e ele termina
com a Guerra Fria, né? 1989. Então, o século XX não foram 100 anos, segundo Hobsbawm. E eles se encerram exatamente com a Guerra Fria. Mas há resquícios até hoje, há uma série de conflitos que nós temos hoje no mundo atual que são resquícios da Guerra Fria, né? E não esqueçamos que muitos países que se originaram da Guerra Fria, eles ainda se encontram no mesmo modelo ali, tá? Principalmente a Coreia do Norte, que é uma incógnita, foi criada durante a Guerra Fria. Meus queridos, essa é uma pequena introdução. Sigam os passos ali, os momentos que o professor postou para vocês, leiam o material, tem os slides e temos também aquelas charges, são muito interessantes analisar do ponto de vista como que era o mundo ali, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, em casa, de preferência, né? E participando das aulas. Daqui um pouco nós acabamos as aulas, tá? Nós estamos aí vamos para o mês de agosto, daqui um pouco, setembro, outubro, novembro, e aí o ano que vem vai ter saudade. Um beijo no coração de vocês e até mais.